castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Amados e amadas, trago a ti minha saudação de amor, de esperança e de paz. Semeando a Palavra para um tempo de reflexão é um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que tem o propósito de contribuir para que as pessoas possam encontrar sábios conselhos para a vida. Cremos que em Jesus Cristo Deus vem ao nosso encontro para uma vida plena de comunhão com Deus, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Hoje queremos refletir sobre o tema Precisamos de um conselho. Existe à nossa disposição uma infinidade de manuais para os mais variados produtos e assuntos que envolvem o nosso dia a dia. Sejam estes os manuais que acompanham produtos que compramos, ou ainda livros de autoajuda que têm a proposta de ser um manual para a vida das pessoas. No fundo, estes manuais têm o intuito de aconselhar. Mas, será que sempre damos importância suficiente aos conselhos desses manuais? Será que sabemos quais são as orientações seguras oferecidas nesses manuais para uma vida segura? Entrando-se na ala psiquiátrica de um hospital, pode-se ver homens e mulheres andando sem rumo e nas mais diferentes direções. Em seus rostos estão estampados a confusão, a ansiedade e o medo. Alguns são doentes mentais, outros estão enlouquecidos pelas más decisões tomadas na sua vida. Em meio a dúvidas ou crises, não tiveram alguém com quem se aconselhar. Erraram sim, e não souberam o que fazer com seus erros. Perderam o rumo e por isso enlouqueceram. Diante de tal situação, feliz daquela pessoa que tem uma pessoa amiga, um irmão, um abraço, um ombro amigo, um conselho sábio para a vida. Vivemos num tempo, num mundo onde muitas pessoas dão muitos conselhos. Há inclusive quem diga que se conselho fosse bom, ninguém os dava, mas os vendia. Verdade é que na maioria das vezes poucas são as pessoas que gostam de ouvir conselhos. Muita gente dá conselhos, mas nós só ouvimos conselhos de quem de fato percebemos que nos ama e nos querem bem. Só ouvimos conselhos se pudermos confiar, olhar bem nos olhos e ver interesse genuíno e sincero. Atormentados e cansados com as lutas da vida, nem sempre sabemos o que fazer e nem para onde ir. Então precisamos de um conselheiro, uma voz amiga, segura, que não nos engane como tantas outras vozes, mas que nos indique para onde caminhar. Não é só no hospital psiquiátrico que vemos pessoas exibindo no rosto as marcas da perturbação, da ansiedade, do medo. No mês de dezembro, nós entramos na época que antecede o Natal. Parece que nos dias que antecedem esta comemoração, potencializa-se esse estado de perturbação, ansiedade e de medo. E nós, temos parte neste cenário de agitação? O que, afinal de contas, causa toda esta confusão em nossas mentes e em nosso coração? Nesta época do Natal, com tantas obrigações, tantas coisas que gostaríamos de realizar por causa de um consumismo desenfreado, tantas contas vão ficar penduradas para serem pagas em outro momento e as pessoas vão mergulhando num oceano de confusão, de ansiedade e de medo. O pior é que este oceano muitas vezes pode afogar as pessoas sem ter tido a necessidade para tal. Por isso, este é um tempo para procurar um conselheiro. É melhor procurar um canto e buscar um conselho, refletir melhor e tomar decisões sábias. O grande problema da maioria das pessoas é que elas não possuem um conselheiro confiável para tais conselhos. Familiares, amigos, orientadores religiosos estão, por vezes, tão ocupados e envolvidos com os preparativos para a festa do Natal,
que por vezes o ativismo lhes rouba o equilíbrio emocional para ter paciência para ouvir e tempo para oferecer um bom conselho. Esse é o nosso mundo onde todos nós estamos inseridos. Esse é o mundo no qual Deus nos colocou. Precisamos de bons conselhos e de bons conselheiros que nos ajudem a encontrar tranquilidade e paz. Será que Deus já não se preocupou com isto para nos ajudar? Será que Deus também está ocupado demais para nos ouvir ou nos aconselhar? Houve um tempo da história em que Deus fez surgir de maneira acentuada o fenômeno do profetismo. Nesse tempo, Deus escolhia pessoas que recebiam dele revelações e as transmitiam assim ao seu povo. Estas pessoas escolhidas eram chamadas de profetas e as suas revelações eram de advertência, de estímulo, de promessas divinas. Entre esses profetas estava o profeta Isaías e em uma de suas revelações ele deixou registrado as seguintes palavras: "Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz." Não, Deus não se esqueceu de nada e de ninguém. Ele não se esqueceu de mim e de você. Ele tem todo o tempo para nos ouvir e quer fazê-lo. A época que antecede o Natal é tempo especial de preparação interior, que deve sobrepor a preparação exterior do Natal. Preparação interior significa colocar-se diante de Jesus Cristo, aquele que é o Conselheiro Maravilhoso. Significa colocar-se em silêncio diante dele, perguntar pela sua vontade, para reencontrar o rumo e o caminho certo. Somente o amor de Jesus Cristo, o seu perdão e a sua orientação nos livra das loucuras desta vida, mas também da morte. As pessoas podem dar seus conselhos, mas ninguém é portador absoluto da verdade, mas pode sim indicar a verdade. Jesus Cristo é a verdade e ele nos lembra: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Aquele que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra tem autoridade para dar conselhos para a nossa vida. O apóstolo Paulo assim pergunta: quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Vivemos tempos agitados, confusos, de ansiedade e medo. Há momentos de desespero, de ausência de esperança na vida de muitas pessoas. Mais que mero tempo litúrgico, Advento deve ser um tempo de busca pelo Conselheiro Maravilhoso. Mas ele terá paciência e tempo para ouvir e aconselhar tanta gente ansiosa no mundo? Jesus Cristo é a manifestação viva de Deus em nosso mundo. É o Deus Emanuel, o Deus presente. Ele não está preso aos nossos limites humanos e nem influenciado por nossas neuroses humanas. Ele tem paciência e tempo. Ele tem um amor imensurável por nós. Por isso precisamos ouvir conselhos de quem de fato nos ama. Precisamos ouvir conselhos de quem podemos realmente confiar. Precisamos ouvir conselhos daquele que nos olha nos olhos e no coração, daquele cujo interesse por nós é sincero e puro. Este conselheiro é Jesus Cristo, o Deus Emanuel. Por isso, quando não soubermos o que fazer e para onde ir, busquemos a ajuda de um conselheiro que se identifica com a proposta de vida plena do reino de Deus. A partir desse critério, encontraremos uma voz amiga que não nos enganará como tantas outras vozes, mas que nos indicará o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Especialmente no tempo de preparação para o Natal, com tantas obrigações, tantas coisas que gostaríamos de fazer e com tantas preocupações. É melhor procurar um canto, pedir um conselho, refletir melhor, tomar decisões sábias, falar com o nosso Conselheiro Maravilhoso em oração. Nem sempre gostamos que alguém dê palpite sobre os nossos problemas e decisões.
Quantas vezes nascem e crescem mágoas e ressentimento entre as pessoas, tudo por causa da tentativa de um simples conselho para a vida? As Escrituras Sagradas nos ensinam dizendo: o tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Existe uma infinidade de manuais ensinando o uso adequado dos produtos vendidos no mercado. Desprezá-los seria colocar em risco o uso adequado dos produtos, assim como a nossa própria vida. Da mesma forma, na Palavra de Deus, que é o manual para a vida, eu e você e toda a humanidade encontramos os melhores conselhos do verdadeiro conselheiro maravilhoso. Busquemos ouvir, guardar e seguir os conselhos desse conselheiro. E então experimentaremos outra perspectiva de vida, já que, agora, hoje, com o olhar focado para o reino eterno. Que Deus assim nos abençoe e nos dê olhos abertos, ouvidos atentos, para ver e ouvir os seus sábios conselhos. Desejo a ti um abençoado tempo de Advento e Natal. Um forte abraço.